Boa noite, pessoal. Boa noite, Sil. Vamos aguardar o resto do pessoal. O Instagram vai comunicando todo mundo e à medida que isso vai acontecendo, todo mundo vai entrando. Grande Marcelo, seja bem-vindo, velho. Vamos lá esperar só um pouquinho. Aquela boa e velha, aquela boa e velha espera para que o pessoal possa ir vindo. Estou enviando para o pessoal também pelo inbox para ver se o pessoal aparece. E vamos esperando. Todo mundo ir entrando. Gente, é um prazer, né, ter vocês aqui. É uma satisfação. Meu amigo Leonardo chegando. Estamos sacudindo o aviãozinho para todo lado. Já utilizei o aviãozinho aí, já mandei para umas 25 pessoas no mínimo. Tem um pessoal que já está ciente, mas a gente espera que o pessoal vá chegando. Grande meu amigo Leonardo, chegue mais. A gente ainda vai ter nosso momento de conversa, viu? Vamos sentar depois ali pelo Zap Zap e vamos acertar um dia pra gente bater um papo online, trocar uma ideia boa nesse período que ainda é de pandemia, ainda é de quarentena, ainda é de isolamento, ou melhor, distanciamento social. Vamos lá, vamos lá. Mandar mais uma rodada de envios aqui, mandando pro pessoal para ver quem aparece, para que a gente possa estudar junto. Já mandei praticamente para todo mundo que estava aqui é, na lista, né, que aparece pro nosso perfil. Então vamos esperar que o pessoal vá chegando, né? Eu acredito que teve muita gente que recebeu o comunicado dessa fala de hoje, mas acabou não seguindo o perfil, né? E aí isso acaba sendo um pouquinho problemático, porque as pessoas acabam não sendo notificadas, né, de que a live está rolando. Mas enfim, vai acontecendo desse jeito. Grande Arthur, chegou aí, meu parceiro poliglota, Marta, chegando todo mundo. Já temos aqui 4 minutos, né, em que tá rolando isso, aguardando um pouquinho o pessoal chegando, mas eu acredito que aparece para vocês o título da live. Me digam aí, por favor, porque apareceu essa opção no início e eu não sei se fica visível, porque para mim não tá. Tá visível para vocês, né, que a live é sobre o espiritismo e a ciência? Por favor, comentem aí se tá visível. Eu tinha essa opção, eu coloquei o título da live, mas ela não aparece para mim. Eu queria saber se tá para vocês. Eu vou ter que deixar como comentário.
Então, não rolou mesmo. Agora vai rolar. Agora tá aí. O Espiritismo e a Ciência. Tinha o pessoal também do Canadá, fiz uma palestra com eles, o Centro Espírita Justiça, Amor e Caridade. Estava esperando que eles pudessem comparecer hoje. Eu vou ver se, talvez fazendo de outra forma, né, utilizando algum aplicativo, aparece. O pessoal também acaba interagindo mais, eu não sei se as pessoas têm dificuldade, mas enfim. Eu vou começando porque como vai ficar gravado, né, eu não vou querer gastar muito tempo aqui enrolando enquanto a galera vai chegando, mas eu já vou começando, né, a algumas provocações. Essa é uma live que ela não tem por finalidade apresentar um rígido, né, tratado sobre essas discussões que envolvem o Espiritismo e a ciência, mas eu acredito que o que eu me propus trazer aqui talvez sirva para a gente tentar repensar algumas atitudes bastante equivocadas que são facilmente encontradas na ampla maioria dos centros espíritas, né? Argumentos que são utilizados, palavras que são utilizadas como se fossem argumentos, né, que no fim das contas não servem para nada, porque estão descontextualizadas, não estão devidamente fundamentadas, não têm uma visão histórica, né, e perde de vista exatamente a necessidade de um estudo sério do Espiritismo para que se possa defender, né, o que até hoje tem muitas pessoas que gostam de afirmar, de que o Espiritismo é uma ciência. Né? E essa é uma parte problemática, porque se utiliza muito disso como se fosse um argumento suficiente, sabe, aquele tipo de argumento que é para encerrar a conversa, né? O Espiritismo é uma ciência porque é uma ciência, ora, bolas, né? E aí você não tem como argumentar, né? Porque a outra pessoa ela não tem argumento, ela só tem uma afirmação que acaba sendo fruto de uma fé cega, né? Justamente na contramão do que preconiza o Espiritismo, que é a ideia de uma fé raciocinada, né, que ainda hoje assusta muitas pessoas, esse tipo de proposta, mas que é diferente, por exemplo, de outras propostas, né, com todo respeito, obviamente, mas como propostas como da antroposofia e da teosofia, que acabam, em muito, sendo muito mais um racionalismo aplicado, né, que tenta elaborar suas proposições especulativas com base no saber religioso já antigo, mas o Espiritismo ele parte de uma outra perspectiva, né, como eu disse, respeitando todos os outros saberes. A gente não está aqui para nesse tópico a gente desmerecer nenhum campo do saber, mas o Espiritismo ele se insere nesse sentido, né? Pois é, Arthur, eu ainda diria mais. A gente precisa entender o Espiritismo enquanto corpo de conhecimento que caracteriza a ideia de ciência para Kardec, né? E enquanto metodologia de pesquisa, que cairia ali no que Kardec vai chamar de ciência experimental, né? Então, já entrando nessa questão, o Herculano Pires ele se propõe a fazer discussões extensas sobre isso. Temos outros autores que acabam discutindo a fenomenologia espírita, né, sobre essa questão, sobre a pretensa cientificidade do espiritismo. Temos vários colegas que acabam em suas palestras apresentando argumentos nesse sentido, mas acabam perdendo de vista o olhar histórico, né? Vamos recomeçar, né? Boa noite para quem chegou agora. Eu ainda não, aqui o Instagram ele não me dá uma ideia exata de quantas pessoas realmente estão assistindo. Nesse momento aparece para mim 9 pessoas, mas às vezes a gente já tem bem mais do que 9 pessoas assistindo, então fica meio complicado. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte para já começar. Kardec ele traz apresenta um pouquinho do percurso dele, né? A gente vai ver lá no texto Obras Póstumas que ele começa a travar contato com as notícias, né, sobre os fenômenos mediúnicos por volta de 1854. Então ele trava contato com um amigo chamado Sr. Fortier. Depois, algum tempo depois, um mês, coisa assim, ele novamente entra em contato com esse Sr. Fortier,
que fala para ele desses fenômenos, né, de que as mesas dançam, de que as mesas se apresentam, né, e que elas respondem perguntas. E um ano depois, né, ele novamente dá de cara, né, com um colega chamado Sr. Carlotti, né, que ele atribui ser uma pessoa que, ao mesmo tempo que ele passa muita seriedade, também é uma pessoa que ele entende como dada a roubos, né, aquelas pessoas que são muito entusiastas. Então ele é bastante cético nesse primeiro contato, mas o desdobramento da pontuação do Carlotti faz com que Kardec se interesse ainda mais sobre essas questões. E é o que ele faz, né? A partir de 1855 a gente vê lá no Obras Póstumas, né, que Kardec ele se permite, né, participar de reuniões mediúnicas, e ele vai primeiro aqui, né, ele diz que encontra a senhora Patier, né, e Planimaison, e depois ele vai, né, para a família Baudin, né? Então, quando ele se permite isso, né, a gente precisa entender o que levou Kardec primeiro a resistir a esse convite, né, e depois a acolhê-lo. Como nosso colega Wagner aí do Portal Magnetismo Humano traz, Kardec ele se forma pedagogo, mas um tipo de pedagogo que está muito mais próximo, né, de alguém que domina o campo das ciências humanas, como a gente entende hoje, porque ele tinha lá suas filiações às sociedades científicas da época, né? Então eram sociedades de física, de química, de filosofia e de outras áreas do saber. E ele vai construindo a carreira dele em cima da sua profissão de cara. Ele é pedagogo, ele é professor. Então ele cria cursos, né? Ele desenvolve cursos, ele desenvolve um projeto que acaba sendo premiado à época pelo governo local, e isso vai formando nele um cuidado. Em textos que foram resgatados e publicados, eu não lembro agora exatamente o título, mas eu lembro que na época ele foi publicado com uma apresentação pela Dora Encontre, né? Você vai ter textos do período mais juvenil dele, né? A partir dos 25 anos e em frente, onde ele relata, né, um certo ceticismo, ele chega a fazer até chacota com as pessoas que acreditavam em espíritos, em fogos fatos, né? Então ele apresenta um ceticismo muito, muito forte, mas que vai sendo trabalhado à medida em que pouco depois ele toma contato com o magnetismo animal, né, que tinha sido elaborado pelo Mesmer e que no período em que ele conhece estava em plena ascensão na comunidade francesa, né? Estavam se constituindo inúmeras clínicas de tratamento com base no magnetismo animal. Então você tinha várias clínicas espalhadas, né? O que a gente tem de farmácia em algumas cidades, a gente tinha de clínica, né, de magnetismo animal. Então Kardec ele vai travando, à medida que ele vai desenvolvendo-se intelectualmente ainda mais, né, porque o fato desses primeiros projetos terem sido aprovados e evidenciarem aí já uma inteligência muito precoce, de alguém que já tem um lastro, tem um nível intelectual, né, um QI mais desenvolvido, e a sua vida acaba testemunhando a favor disso. Mas o Kardec ele vai sendo, paulatinamente, ele vai sendo trabalhado. Então ele vai se aproximando desses campos do saber, vai se aproximando desses grupos, dessas discussões. Ele vai se aprofundando, né, no magnetismo animal, em todos os seus desdobramentos, né, porque a gente vai ter os desdobramentos de um magnetismo animal de fundo espiritualista e a gente vai ter os desdobramentos de um magnetismo animal de fundo materialista, que acaba indo na contramão do que se pensa e do que se explica o espiritismo, que foi um fenômeno que há alguns anos atrás, né, gerou um fenômeno curioso da gente ver colegas espíritas estudando autores clássicos do magnetismo, né, e fazendo uma leitura meio sem crítica, sem crivo, né, sem aprofundamento, e pegando os ensinos daqueles magnetizadores e aplicando no movimento espírita, sem perceber que quando Kardec produz, né, toda a pesquisa envolvida com o espiritismo, Kardec também, de certa forma,
atualiza o magnetismo na perspectiva do espiritismo, a partir da sua filosofia, né, e da sua perspectiva experimental. Então, pegar autores do magnetismo animal, né, e aplicá-los a fina forceps, né, na prática cotidiana nos centros espíritas é apenas provar que você não compreende o que você está fazendo. Né? Precisa-se avaliar esses conhecimentos de acordo também com aquilo que a gente entende como sendo verdadeiro no Espiritismo, já que Kardec, lá no capítulo 14 da Gênese, né, vai tratar dos fluidos e vai trazer lá as suas explicações para o fenômeno do magnetismo, que a gente entende hoje, né, nas suas versões já simplificadas ou não, com gestuais ou não, que também é a mesma coisa, de certa forma, do que a gente trabalha no passe. Mas Kardec, ele vai amadurecendo como sujeito, ele vai amadurecendo como pensador, ele vai amadurecendo como pesquisador. Né? E ele, ao tomar contato com o fenômeno mediúnico, primeiro ele reage com um profundo ceticismo. A gente percebe isso, ele tem lá um criticismo muito forte, né, que a gente poderia chamar de um criticismo epistêmico, porque ele tem uma episteme, né, ele tem uma concepção de ciência que dá conta da sua dimensão mundana. Então aquelas notícias que começam a correr de um lado para o outro, né, normalmente em pessoas sérias causaria muita desconfiança. Né? Pessoas que não desenvolvem esse senso crítico, que não desenvolvem isso que a gente está tentando chamar de seriedade, mas não é aqui no sentido vulgar, a gente não está querendo desmerecer também essas pessoas. A gente sabe que pelo contexto reencarnatório, elas são colocadas em situações que às vezes não são favoráveis e, né, por experiências pregressas, elas acabam também não se mobilizando muito diante dos estímulos que vão acontecendo, que poderiam tirar ela daquela inércia e fazer ela trilhar outros caminhos, né, desenvolver intelectual e moralmente. Né? Mas Kardec, ele vai, né, à medida que ele amadurece, né, e passando pelas provas pelas quais ele passou, como ele foi sacaneado, né, a gente sabe, por um parente, perdeu praticamente todo o dinheiro, a reserva que ele tinha, ele ficou com muito pouco e teve que trabalhar muito para poder sustentar a sua esposa. Né? Então, Kardec, ele vinha de um cotidiano, ele vinha de uma rotina que lhe colocava já um certo cuidado ao lidar com esse fenômeno aí que todo mundo dizia, que era o fenômeno das mesas girantes e tal. Outra coisa que foi resgatada, e aí assim, em que pese algumas pessoas criticarem ou não, né, por conta de filiação político-partidária, essa questão para mim não entra nesse sentido, numa discussão como essa, a não ser quando ela serve para mostrar, né, o quanto as filiações político-partidárias, assim como as especializações pelas quais a gente passa no nosso campo do saber, quando a gente vai passar por uma graduação, especialização, mestrado e doutorado, você vai, né, se especializar num determinado campo. Por exemplo, você pode dizer psicologia, sociologia, filosofia, matemática. Você tem um grande campo do saber em que, muitas vezes, ao escolher uma especialização, né, você afunila o seu conhecimento dentro daquele campo de saber. E no momento em que você vai para o mestrado e para o doutorado, você afunila ainda mais. Então você cai numa hiperespecialização dentro daquele campo já especializado. Né? Coisa que na época de Kardec ainda não estava, né? Estava começando a querer, né, a se estruturar dessa forma. Mas que para hoje é muito comum para a gente, na época para Kardec ainda nem tanto. Uma outra coisa, que é o que eu ia dizendo, que o Paulo Henrique Figueiredo traz nos seus livros mais recentes, né, depois do Mesmer, mas principalmente no Revolução Espírita e no Autonomia, né, que é o livro que eu fiz a aquisição dele, estou esperando ele chegar, ele traz um contexto de época que é extremamente relevante, que é o contexto em que o que era ciência à época para Kardec. Vamos lembrar que início do século XVIII, né, até o seu final, a gente tem alguns desdobramentos importantes, como que a gente tem ali já a estruturação do que poderíamos chamar de ciências exatas, né, principalmente com a física, com a biologia, com a medicina, mas aí a fisiologia, né, nesse sentido, com a anatomia. Então nós temos alguns campos do saber que estão ali já estruturados, estão lidando com seus problemas, mas estão mais estruturados. E a gente tem um outro campo
que era comum na França, mas que não se repete dessa forma em outros espaços, que era o fato de que lá a gente tinha uma divisão na área de ciências humanas, né, como a gente pode chamar hoje de ciências humanas, em que as concepções espiritualistas elas também ocupavam um lugar dentro da comunidade acadêmica. Então você não teria, como temos hoje, um contexto de uma produção de conhecimento asséptica, que ignora, né, a cosmovisão, né, a visão de mundo, né, que tenta ignorar a visão de mundo dos seus pesquisadores. Então há um movimento, né, seguido por um dos pesquisadores, Maine de Biran é né, a gente tem Paul Janet, né, no campo da filosofia, que vai estruturar isso, a ideia de uma psicologia dentro do campo da filosofia. Então nesse período a psicologia ainda estava dependente da filosofia como campo de especulação. Então a psicologia estava vinculada, né, ao estudo da lógica, ao estudo da moral, ao estudo da metafísica. Então, na época de Kardec, a gente vai perceber isso em vários momentos, nas revistas espíritas, na própria Gênese também, tem momentos que Kardec vai falar que o espiritismo está, né, inserido a partir do seu escopo, dentro das ciências filosóficas, né, da mesma forma que está dentro das ciências experimentais. Então, Kardec vai utilizar a noção de método experimental como uma forma de justificar, né, o corpo de conhecimento do espiritismo, produzido a partir das suas reflexões, junto com o sistema filosófico que se estruturava. Mas Kardec vai utilizar o referencial do experimentalismo como ponto para justificar a cientificidade do espiritismo. Ele faz isso em obras póstumas muito claramente, e na revista Espírita de 1864, né, aqui a gente vai ver, especialmente em novembro de 1864, né, vai ser o primeiro artigo que abre, né, a revista desse mês, onde ele vai afirmar, né, é uma alocução que ele fez para os espíritas de Bruxelas e de Antuérpia, né, em Genebra, no ano de 1864, né, afirmando que o espiritismo é uma ciência positiva. E isso aqui trouxe muita confusão, né? Mas antes de chegar nela, a gente traz, né, obras póstumas novamente. Vamos lá, para tentar estruturar isso de uma forma que fique claro, né? Porque, como eu falei no início, a ideia com essa fala, e eu até precisaria de muito mais tempo para desenvolver essas temáticas, explicar muito melhor o que é ciência da época, né, a partir daí todos os desenvolvimentos e como Kardec, né, como homem de seu tempo, reflete essas questões, né? Como eu ia dizendo, Kardec, então, ele foi um homem formado nesse mesmo caldo cultural, pós-Revolução Francesa, né, com tudo aquilo que acontecia no seu período, né, que vai acontecer também próximo à estruturação do espiritismo, né, o golpe dado por Napoleão, lembro bem agora, é Napoleão I, né, então ele dá um golpe de Estado para se firmar como imperador e vai estender mão de ferro durante esse período. Mas isso aí, no campo político, né, não impede que essas questões que eu estou trazendo agora sejam colocadas em perspectiva. No tempo de Kardec, a noção de ciência estava longe de parecer com a noção de ciência que a gente tem hoje, tá? Inclusive, a perspectiva metodológica estava longe de ser a que a gente tem hoje, tá? Hoje, de certa forma, a gente fala de ciência como campo de conhecimento de um lado e método de outro, tá? Naquele tempo ainda não estava muito estruturado essas questões, elas estavam sendo estruturadas, tanto que, né, pós Kardec ali, final do século XIX, né, por volta de 1880, é que a gente vai ter a consolidação, mas muito mais ali em 1900, a gente vai ter a consolidação, né, da perspectiva da divisão, né, em campos do saber entre ciências da natureza, isso na Alemanha, né, com Wilhelm Dilthey. A gente vai ter muito mais a consolidação, né, a diferenciação, e isso leva a uma hiperespecialização metodológica também. Vai surgir ali a divisão
a proposta do Dilthey na divisão entre ciências da natureza e ciências do espírito, que seria o que a gente poderia chamar hoje de ciências humanas. E com isso, ele não está fazendo apenas uma diferenciação, né, formal, mas ele também está propondo uma diferenciação, né, metodológica, que cai aí, de fato, numa discussão epistemológica. Por quê? Porque ele está justificando que aquilo que é do campo das ciências humanas não é passível, não é possível de ser investigado a partir de um paradigma das ciências da natureza. Por quê? Porque quando você lida com uma pedra, quando você lida com um átomo, quando você lida com um organismo, você está lidando com algo fora de você que você consegue observar e controlar experimentalmente. Quando você se refere ao grande campo das ciências humanas, você está falando com aquilo que muda à medida em que é observado, que é um paradigma que vai se consolidar, né, com a estruturação do campo da mecânica quântica, né? Hoje, de certa forma, até um pouco errado, mas ainda assim existem físicos, pesquisadores, né, que utilizam isso, mas com suas ressalvas. Normalmente o que se fala em física quântica no senso comum não tem nada a ver com a física quântica, né, que é muito mais uma mecânica quântica, né, tem seus 4 campos de desenvolvimento, que aí não cabe para entrar agora, mas antecipei essa linha do tempo para 1900, por quê? Porque isso que Dilthey vai propor, né, e vai consolidar a partir da sua proposta, vai ser consolidado a partir da sua proposta, era algo que Kardec já percebia com uma aguda percepção no momento em que ele se dedicou a pesquisar o fenômeno mediúnico, tá? O que a gente chama de fenômeno espírita. Mas é muito melhor chamar de fenômeno mediúnico. Por quê? Porque esse fenômeno mediúnico, pertencendo à natureza, ele não é de propriedade do espiritismo. Então você vai ter o fenômeno mediúnico em outras religiões, né, de matriz africana, religiões orientais, onde tem ser humano, tem fenômeno mediúnico, ou fenômeno psíquico, como durante um tempo foi chamado, ou metapsíquico, como Charles Richer cunhou, ou também, né, como é conhecido hoje, né, dentro de um campo de especialização da psicologia, né, os fenômenos anômalos. Tá? Existe toda uma psicologia anomalística, né, que é um nome, embora estranho, mas é o nome que acharam mais adequado para representar todos esses fenômenos que fogem, né, de uma explicação lógica, causal, né, fisicalista, ou simplesmente mental, né, reduzindo aí nesse sentido de mental como um fenômeno que, no caso, um epifenômeno, né, do cérebro, algo que é produzido pela estrutura cerebral, pela estrutura neuronal, mas não algo que é a parte da estrutura neuronal. Então, é todo um campo de pesquisas que se desenvolve a partir disso. Mas na época de Kardec, essa discussão ainda ela estava no início, ela ainda não tinha nem tido espaço para se desenvolver a contento. Então, na época de Kardec, ainda era comum você encontrar dentro da universidade, né, discussões entre psicólogos materialistas e psicólogos espiritualistas, cada um tentando justificar o seu campo do conhecimento. Kardec é formado nesse tempo. Vale a pena ressaltar novamente isso. Então, isso faz com que quando ele vá ao encontro do fenômeno mediúnico, ele assuma uma postura diferente, que é uma postura que, infelizmente, pela ausência de um estudo sério e metódico da obra dele, né, do texto, que ele, em colaboração com os espíritos superiores, né, nos legou através da escrita, né, das suas elaborações cotidianas durante 15 anos de pesquisa, por conta da nossa ignorância, a gente não percebe. A gente acaba tendo uma perspectiva completamente absurda com relação ao significado de ciência espírita. Como, por exemplo, eu já escutei, né, em sala de estudo dentro do centro espírita, uma pessoa dizer, por exemplo, que uma reunião mediúnica é uma reunião científica. Porque numa reunião de desobsessão você está produzindo ciência espírita. O que prova apenas que essa pessoa não tem conhecimento, né, de como funciona a ciência, nem ao tempo de Kardec e nem, né, ao nosso tempo hoje.
E esse contexto ele é importante para a gente entender como, ao longo do tempo, o Espiritismo perdeu o seu caráter científico, porque ele perdeu, né, o compasso entre o desenvolvimento das suas ideias, né, o desenvolvimento da sua própria metodologia e o desenvolvimento da metodologia, né, científica como a gente tem hoje. Então Kardec, né, como homem de seu tempo, devidamente atualizado, porque ele era engajado com cerca de 30 a 50 sociedades científicas de sua época, ele, ao tomar contato, ele imprime, está aqui no Obras Póstumas, mas em vários outros momentos ele também relata isso. Ele fala sobre o como, né, e até o André Moreil, no seu texto, né, como um homem mais próximo de Kardec nesse período, ao escrever essa biografia, ele relata o quanto a presença de Kardec, a seriedade de Kardec, né, a sua experiência com o campo das ciências, das discussões científicas do seu tempo, imprimiu uma outra direção às discussões e à fenomenologia que se apresentava. Então, à medida que Kardec começou a participar, né, diminuiu-se a frequência de perguntas frívolas, de perguntas questionáveis. E Kardec vai elaborando a sua pesquisa a partir disso, né? Pontos que ele considera extremamente importantes, que ele nos lega nesse ponto, que são extremamente necessários para a gente falar, né? Para a gente pelo menos tentar pensar o que seria tentar atualizar o Espiritismo perante a ciência hoje, é porque Kardec deixa muito claro esse caráter que a gente poderia chamar hoje como fundamentalmente fenomenológico, que é o de não antecipar uma teoria ou hipótese antes de investigar o fenômeno, antes de coletar, né, experiências suficientes para tentar dar um sentido, para tentar deduzir alguma lei que rege. Outro erro, por exemplo, ao falar de espiritismo e ciência, é as pessoas reduzirem, né, o caráter, né, de cientificidade da ciência do espiritismo, né, a um processo dedutivo e indutivo. O que cai num erro, porque muito antes de pensar, né, em dedução ou indução, de utilizar isso como ferramenta explicativa para encontrar leis e tentar explicar fenômenos, né, que às vezes não tem uma repetitividade que poderia fomentar evidências suficientes para a elaboração de uma hipótese, muito antes disso, Kardec ele era muito mais experimental, no sentido de mesclar a abordagem, né, observacional, ou seja, ele vai observar o desdobramento do fenômeno, como funciona, né, no momento em que o médium começa a apresentar os primeiros sinais, né, de que está ali, né, mediunizado, seja através de uma psicografia, de uma psicofonia, seja através de um fenômeno de pintura, de levitação de mesa, independente. Kardec ele utiliza o fenômeno o que se compreendia como método de observação, nesse sentido, que era amplamente utilizado dentro da botânica e da zoologia para poder avaliar o comportamento dos animais, tentar entender a sua rotina, tentar compreender a partir dali como funciona, né, de certa forma, a psique, né, os instintos, o comportamento geral daquele animal, seja na sua reprodução, seja na alimentação, seja quando ele manifesta uma irritação com alguma coisa, algum tipo de inteligência. Então, o método de observação, mas também o método de experimentação. Por quê? Porque experimentação é o que permitiria a noção de reprodutibilidade do fenômeno. Então, Kardec, a partir da observação, né, e acompanhando o desenrolar, e aí a gente percebe através dos seus textos, né, que começa ali com os fenômenos das mesas girantes, depois utiliza as ardósias, né, que são pranchetas com outras formas de utilização material, até que nessa transição percebe-se que apenas colocando o lápis na mão do médium e após um tempo de treino, o espírito conseguiria se manifestar, verbalizar o seu pensamento através da escrita, né, com muito mais naturalidade, com muito mais velocidade, com muito mais prontidão do que quando ele fazia isso através, né, do ABCD que a gente tinha com as mesas girantes, né, com a tipologia, que é toda a técnica, todo o método, né, voltado a produzir conhecimento a partir das pancadas. Então Kardec ele deixa muito claro, primeiro, né, que ele aplicou a essa ciência, né, entendendo o Espiritismo como um corpo de conhecimento, né, que é passível de um método de experimentação,
né? A gente precisa entender isso. E aí também, quando ele fala no sentido geral, apliquei a esta ciência, é porque antigamente, né, como eu falei logo no início, a filosofia também poderia ser tida como ciência. Tá? A lógica estava incluída no campo da ciência. Metafísica estava incluída no campo da ciência. Tá? Porque ciência se referia muito mais a um campo de conhecimento estruturado que justificava-se a si próprio, né, explicava, trazia uma cosmovisão, uma cosmologia, trazia uma explicação, né, do porquê, do para quê, né, justificava-se logicamente, coerentemente, era um corpo de saber, de fato, estruturado. Né? Então ele faz, apliquei esta ciência, entendendo o espiritismo como ciência, nesse sentido lato do século XIX, meados do século XIX, o método experimental, não aceitando teorias preconcebidas, e observava atentamente, comparava e deduzia as consequências. Dos efeitos, procurava elevar-me às causas, pela dedução e encadeamento dos fatos. Veja, primeiro ele utiliza o método experimental para depois ele deduzir e encadear os fatos, ou seja, organizá-los, não admitindo por valiosa uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Kardec era muito escrupuloso nesse modo de estruturar o saber. Ele aprendeu isso na sua vivência cotidiana, nas suas pesquisas, nos seus trabalhos. Então ele coloca, cumpria-me, pois, proceder com circunspecção e não levianamente, ser positivo e não idealista, para não me deixar levar por ilusões. E aí é importante deixar muito claro, quando Kardec aqui fala ser positivo e não idealista, que é algo que nos remete ao texto dele, à alocução dele de 1864, Kardec está utilizando o sentido de positivo como sentido de experimental, de evidência científica, de fatos. E o Kardec aqui, eu já vou utilizar o nome de outro pesquisador, Kardec aqui ele não está se referindo, né, a uma perspectiva positivista como a perspectiva de Auguste Comte, né, filósofo francês que estrutura o positivismo, né, e que, malgrado toda a sua estruturação filosófica, no fim da vida, né, ele que combateu a vida toda, né, a religião, né, e o sobrenatural como algo do tempo mítico, né, do passado antigo, do sobrenatural, do campo do maravilhoso, ele acaba fundando uma religião positiva. Né? Enfim, no final das contas, aquilo que ele se tornou aquilo que ele combatia, né, como diria Nietzsche. Então Kardec, nesse ponto, ele não está utilizando a palavra positivo no sentido kantiano. Isso é importante para a gente fazer a distinção, porque já vi gente em fóruns espíritas discutindo uma pretensa filiação de Kardec, né, ao positivismo de Auguste Comte. E é importante que a gente entenda, Kardec era um homem da época, né, o positivo nesse sentido tinha caído no senso comum, tinha caído no vocabulário do povo, então ele tinha ganhado, sabe, um caráter polissêmico. Ele não se referia mais, né, apenas ao sentido filosófico de Auguste Comte, né, ou científico de Auguste Comte, mas ele ultrapassava esse sentido. Ele se referia mais a isso que hoje a gente chamaria, né, de fenomenológico. Por quê? Porque é aquilo que aparece, aquilo que desvela-se, né, no fenômeno, é aquele fenômeno que apresenta-se, né, que se faz perceber. Então Kardec, nesse sentido, não é positivista, mas fala em positividade. E ele fala que um dos primeiros resultados das observações dele foi perceber que, sendo os espíritos as almas dos homens, né, sendo os espíritos das almas dos homens, com raras exceções, a gente vai encontrar espíritos verdadeiramente sábios. Então, esta verdade, reconhecida desde o princípio, preservou-me do perigo de acreditar na infalibilidade deles e livrou-me de formular teorias prematuras sobre o ditado de um ou de alguns. Então perceba que ele não perde de vista o experimentalismo e ele não perde de vista todo isso que a gente poderia chamar de criticismo epistêmico, né? Porque é toda uma cautela, toda uma precaução, né, em munir-se de conhecimentos necessários para entender o funcionamento daquele fenômeno. Ou seja, primeiro ele observa exaustivamente, coleta vários dados, para a partir daí encontrar padrões e a partir dos padrões deduzir suas leis. Então dá para a gente perceber que Kardec ele foi muito, muito cauteloso. E ele antecipou uma coisa, né, que até hoje ainda causa elogios, como Charles Richer, né, elogiou Kardec ao seu tempo.
Tem um historiador, né, ele trabalha com história das ciências e história, né, da psicologia, e no caso mais específico, história da psicologia, né, analítica ou psicologia junguiana, né, que descende lá do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Então tem um autor chamado Sonu Chandassani, que é um dos artigos dele, não disponíveis em português, mas em inglês, ele elogia Kardec. Por quê? Kardec antecipa, principalmente uma coisa que hoje pra gente é senso comum, que é a ideia de você adequar o método ao objeto. Kardec ele não elaborava uma teoria, como um bom filósofo poderia fazer, né, estrutura todo o seu pensamento e tenta fazer com que o fenômeno se adeque, né, à sua teoria. Não. Né, ele vai deixar isso muito claro até o final da sua vida, por exemplo, nesse textinho aqui, ó, que Kardec reedita a Gênese. A última obra, né, embora a gente tenha as revistas espíritas, que podemos chamar de a última obra, mas assim, a última grande síntese que Kardec faz, né, como aqui a gente tem na Gênese, ele vai explicar, ele vai justificar o seu método. Lá no primeiro capítulo, quando ele vai falar sobre caracteres, né, da revelação espírita, a partir do item 13 e item 14, ele vai explicar porque a revelação espírita tem duas características. Uma delas ele chama de divina, por quê? Porque é da iniciativa dos espíritos. Foram os espíritos que produziram os fenômenos, que nos convidaram, né, que nos permitiram observá-los, né? Mas ele tem uma segunda característica, que é a característica humana. É a característica, né, que permite, que nos obriga, né, a assumir um papel ativo e não passivo. Por isso que a gente precisa entender essa relação entre espiritismo e ciência. Por quê? Porque ao tempo de Kardec, a noção de ciência era uma noção que acompanhava o desenvolvimento das ciências. O espiritismo que nós temos hoje, né, e aí desde meados, né, da década de 1910, 1920, no máximo, ele perdeu completamente o compasso. Por quê? Porque, primeiro, desestruturou-se todo o movimento espírita, né, como tinha a época de Kardec. Após o desencarne de Kardec, tem toda uma desestruturação organizacional do movimento. Kardec não tinha tido tempo ainda de fechar uma estruturação. Então isso acabou atrapalhando, né? Tínhamos pessoas que eram muito dependentes de Kardec e outras que são como aqueles adultos, né, infantilizados, que querem ser sempre os originais. Então eles querem correr à frente de todo mundo, como vemos aí desde a década de 80, vários médiuns que, insatisfeitos porque as editoras não publicavam os seus livros, fundam as próprias editoras e o próprio Centro Espírita para manter a editora e para poder publicar o seu livro ao bel prazer. Ou seja, sem nenhum tipo de análise prévia, sem discussão, porque todo mundo trabalha para a editora, então ninguém vai ter uma perspectiva crítica, ninguém vai condenar aquela obra, todo mundo vai passar panos quentes. Então Kardec, nesse item 13, ele vai colocar, né, que como não somos seres passivos, não estamos dispensados do trabalho de observação e pesquisa. E porque não renunciamos ao julgamento, nem ao livre-arbítrio, né? Porque nada nos impede de examinar. Ao contrário, o exame é recomendado. Porque a doutrina, né, o Espiritismo não foi ditada toda completa, nem imposta, né, à crença cega. Porque ela é deduzida do trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos colocam dentro dos olhos, assim como das instruções que dão, né, instruções que ele estuda, que ele comenta, que ele compara, a fim dele mesmo extrair suas consequências e aplicações. Perceba que, de certa forma, Kardec está utilizando uma coisa que vai ser estruturada no século XX, que é a análise de discurso. Primeiro, Kardec traz uma perspectiva hermenêutica, tá? Como a gente vai ter aí uma tentativa, né, de desenvolvimento, a gente vai ter um desenvolvimento da hermenêutica com Schleiermacher, né, na Alemanha, com Dilthey, que vai utilizar a hermenêutica como uma técnica, como uma prática dentro do seu método, né, para as ciências humanas, que é o método compreensivo, é a compreensão, que é diferente da explicação, né? Então vai contrapor a compreensão à explicação, porque a gente explica aquilo que está fora de nós, a gente explica o mecanismo, né, de movimento dos astros, do desenvolvimento do organismo, mas a gente precisa compreender o fenômeno humano. Por quê? Porque como somos humanos, nós estamos intervindo nesse mesmo fenômeno. Isso aqui é uma explicação bem superficial, tá? Talvez até um pouco imprecisa, mas que é para tentar dar uma ideia de como a ciência de Kardec, a ciência ao tempo de Kardec vai passando por transformações que Kardec não acompanhou porque ele morreu,
antes disso tudo começar a pegar gás. Então, quando a gente estuda o Espiritismo, a gente precisa também ter uma boa noção de história da ciência, de filosofia da ciência, de epistemologia, para poder a gente contextualizar o Espiritismo. Porque senão a gente faz bobagem, a gente vai ver aí um médium querendo estabelecer sozinho, né, parece que ele é o novo Kardec, né, o CUEE, né, que é o Controle Universal do Ensino dos Espíritos, que é uma proposta que Kardec traz. Mas então, com essa ideia de Kardec, com essa perspectiva experimental, com essa perspectiva que ele vai trazendo, ele vai estruturar o Espiritismo. Por quê? Porque através da disposição desse conhecimento da sua época, né, nessa versão aqui da Gênese, publicada pela FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, traz algumas discussões que eu acho que são bem bacanas. Qualquer crítica que já tenha se feito a essa edição, talvez a pressa de ter sido publicada, alguns erros que se encontraram, mas ela é muito ilustrativa nesse sentido, porque ela traz, né, como o conhecimento, e aí eu recomendo essa obra para ser lida bem criticamente. Não estou dizendo aqui que o que o Paulo Henrique, com todo respeito ao trabalho dele, fez é a absoluta verdade, mas eu acho que é isso que a gente aprende com Kardec, mesmo a gente gostando do material, a gente criticá-lo, a gente procurar conhecimento da época, fazer discussões sobre isso, procurar pessoas que têm mais conhecimento. Então Kardec, né, ele era um homem de seu tempo que refletia. A estruturação do Livro dos Espíritos representa essa discussão, representa esse contexto de época. A própria elaboração, né, de princípios gerais, né, com a primeira pergunta, que é Deus, e que vai desenvolvendo, né, com esses princípios gerais de matéria, de espírito, que vai desembocar, né, no mundo espiritual, que depois desemboca nas leis morais, né, que finaliza com a ideia de consolações após a morte, né, de punições e consolações. Isso reflete um contexto de época. Então a gente tem isso no campo filosófico. Isso estrutura um sistema, isso permite. Só que esse sistema filosófico, diferente do que era feito na época, ele não surge a partir de uma pura especulação. Kardec deixa muito claro isso na Revista Espírita, quando ele, né, ele vai afirmar que o Espiritismo ele não é, né, não foi elaborado por uma só pessoa, né? Por quê? Acredito aqui que... Não, é em outra parte. Não é aqui na Revista Espírita, não. É no... O Espiritismo é sua mais simples expressão. Ele vai ter um momento em que ele vai deixar muito claro, né, que não é ele quem desenvolve o Espiritismo. Porque seria inconcebível colocar nos ombros de uma só pessoa um conhecimento de tal monta, né? E aí ele atribui aos próprios espíritos esse conhecimento. Ele atribui essa autoria aos próprios espíritos. E isso faz com que a gente saia da crença cega de achar que o Espiritismo foi elaborado por uma pessoa. Tá? Esse ponto ele acabou se perdendo aqui nas referências dos livros. Mas é fácil de encontrar na Revista Espírita, tá? Tanto no artigo que ele publica, né, que fala sobre a autoridade da doutrina espírita, quanto, né, os outros que ele vai falar, o espiritismo como ciência positiva, e depois quando ele vai falar também do espiritismo como método experimental e tudo aquilo que ele apresenta, ele fala aqui, ó, na verdade, cadê? Afirmei no início que eu não era senão o representante da doutrina. Algumas explicações sobre o seu verdadeiro caráter naturalmente chamarão vossa atenção para um ponto essencial que até agora não foi considerado, né, suficientemente. Na verdade, vendo a rapidez dos progressos dessa doutrina, haveria mais glória em dizer-me seu Criador, né? Meu amor próprio aí encontraria o seu salário, mas não devo fazer minha parte maior do que ela é. Longe de o lamentar, eu me felicito, porque então a doutrina não passaria de uma concepção individual, que poderia ser mais ou menos justa, mais ou menos engenhosa, mas que por isso mesmo perderia sua autoridade. Poderia ter partidários, talvez fizesse escola, como muitas outras, mas certamente não teria adquirido em alguns anos o caráter de universalidade que a distingue. Nesse, como vários outros momentos, Kardec se coloca, né, como não criador, e ele tributa isso aos espíritos. Obviamente, né, toda a sua modéstia acaba fazendo com que a gente ache que o trabalho dele foi o de simples codificador. Não. Kardec foi o primeiro comunicador espírita, o primeiro intelectual espírita, o primeiro pesquisador espírita. Kardec inaugura esse campo,
porque ele inova a maneira de lidar com aquilo que era chamado antigamente de ocultismo e magia, né? Era o sobrenatural, era o campo do maravilhoso. Kardec imprime uma seriedade. Ele pega todo o conhecimento disponível à época que ele possuía e aplica isso para estruturar esse campo do saber. E aí ele vai trazer duas distinções que eu acho que são extremamente importantes porque são consequência dessa visão de mundo científica dele. Primeiro, a ideia de uma estruturação filosófica que traz aí o seu corpo, né, no Livro dos Espíritos. Kardec deixa muito claro isso. E a segunda parte, que é a prática, né, ou experimental, Kardec vai condensar nesse livro. Obviamente, a gente poderia esperar, numa perspectiva muito mais infantil, que esse livro aqui, né, ele trouxesse métodos fáceis, métodos claros, né, para produzir fenômenos que a gente pudesse, assim, no estalar de dedos, estar produzindo. Esse livro, ele não é apenas um livro para os médiuns. Kardec, já na introdução, ele deixa claro isso. Ele é uma instrução prática que não se dirige exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que querem observar os fenômenos espíritas. E aqui a gente pode associar o termo, né, de observador a pesquisador. Porque você não vai apenas observar, você vai avaliar, você vai criticar, você vai questionar, você vai levantar hipótese ou derrubar hipóteses. Então Kardec, né, com o Livro dos Médiuns, ele traz uma direção que é muito justa, e isso também se justifica com a fundação da Revista Espírita, é que ele entende, diferente de muito que tentou se fazer, né, que insistir no fenômeno físico, no fenômeno material, não traria, né, ganho para a sociedade e não traria possibilidade, né, de uma justificativa no campo das ciências tão pormenorizada, tão impactante, do que aquela que vai dialogar com a filosofia e que vai formar convicção. Então Kardec, ele desenvolve o Livro dos Médiuns e a partir daí, né, aquilo que a gente poderia chamar do aspecto científico do espiritismo, a partir de uma interlocução entre o que a gente poderia chamar de uma perspectiva hermenêutica, né, porque aí a gente vai ter um desdobramento dentro do campo da filologia, né, dentro do campo da linguística, que vai trazer os desdobramentos da análise do discurso, como ele também vai ter um desdobramento no campo da psicologia, tá? Vamos entender aí que é a psicologia da época, não é a psicologia que surge, né, a partir da década de 70, com William James, principalmente nos Estados Unidos, e depois com Wundt na Alemanha, né, cada um não só estruturando os seus textos, o James com o seu livro introdutório, que até hoje é um marco dentro da psicologia, os seus princípios de psicologia, um livro de 2 volumes com mais de 1000 e porrada de páginas, né, que levou 12 anos para ser escrito, né, por conta de uma estruturação metodológica diferente que ele fez à época, mas também o próprio Wundt vai, de certa forma, abrir espaço para questões, para assuntos que vão ser exaustivamente debatidos pela psicologia experimental e pelo campo da psicologia moderna, que vai ser inaugurado por esses 2 grandes pais, né, que a gente pode chamar de pais da psicologia. E que foi seguido muito de perto por um autor espírita, até hoje ainda relegado ao esquecimento, né, que é um autor chamado Gabriel Delany, filho de Alexandre Delany, né, que era amigo pessoal de Kardec e que desde os seus 9 anos, ou até um pouco antes, né, participava das reuniões mediúnicas com seu pai e conhecia pessoalmente Kardec. Nessa perspectiva desse desenvolvimento, com o desencarne de Kardec, a gente tem uma desestruturação do movimento espírita. Isso faz com que, né, o próprio movimento degringole e leve as questões que a gente já sabe historicamente, que levaram às extensas discussões que surgiram há pelo menos 2 anos, né, com a hipótese, né, da 5ª edição da Gênesis ser uma edição fraudulenta, ser uma edição adulterada, né, que está aí, né, temos um grupo que defende essa adulteração, traz dados históricos, né, traz uma extensa argumentação nesse sentido, e temos de um outro lado também um grupo já não tão grande, mas um grupo representativo que defende que essa 5ª edição ela foi, né, justificada
pelo próprio Kardec, ela foi produzida pelo próprio Kardec. E aí o que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, infelizmente, a ideia de ciência que Kardec, né, imprimiu ao Espiritismo, com poucas exceções, morreu com ele. Morreu com ele. Porque as pessoas, Kardec já parece que ele estava antevendo isso, quando ele publica a Constituição Provisória do Espiritismo, né, e no item 2, falando dos cismas, ele traz ali, textualmente, o que a gente vê, não só na sua época, mas largamente depois dele, o modo como as pessoas, muitas vezes, no interesse muito puramente pessoal, de deixar o seu nome, de marcar como um grande inovador, como Rosteng, por exemplo, acabou fazendo com a sua revelação da revelação, uma obra completamente confusa, com problema metodológico, sabe, uma obra, com perdão da palavra, completamente imprestável, mas que aí ganhou seguidores fanáticos, né, que colocaram ela, instituíram ela como cláusula pétrea, né, no Estatuto da FEB, e fez com que mais de 100 a quase 140 anos ela fosse leitura obrigatória dentro do Espiritismo. Então essa perspectiva claramente científica, ela perde-se com Kardec, porque aquela cautela, aquele espírito metódico, aquele espírito crítico, aquele espírito, sabe, que compreendia uma epistemologia de fato das ciências, acaba se perdendo. E as pessoas acabam entrando ali em roubadas enormes. E aí, como eu dizia, uma das poucas e gratas surpresas é o Delany, porque toda a obra dele é uma tentativa de manter acesa o caráter científico do Espiritismo. Porque a gente não pode chamar de ciência algo que não se atualiza a si mesmo. Tá? Seja no campo metodológico, no campo das discussões, né? Porque a gente tem assim a prática em si do método ou a discussão as condições de possibilidade do método. Então a gente não tem isso, a gente não pode falar hoje em ciência espírita, né? No sentido que é compreendido hoje, porque não temos um método que alimente as hipóteses que vão sendo elaboradas nisso que a gente chama de ciência. O que nós temos hoje mesmo é o que está lá na conclusão do Livro dos Espíritos, que é o Espiritismo, né, mantendo sua força argumentativa através da sua filosofia, que é muito sólida, que é muito bem estruturada. Mas o seu campo científico, ele está completamente defasado. Hoje é um anacronismo falar em ciência espírita. Então por que eu falei do Delany? Porque principalmente num livro como esse, Pesquisa sobre Mediunidade, publicado em 1900... Tá? Vamos pensar aí, contexto de época, 1900. A gente já tinha os trabalhos de Friedrich Myers, a gente já tinha os trabalhos de Eduard von Hartmann na Alemanha, né? Ali já estava publicando a sua 10ª edição do Filosofia do Inconsciente, né? Que vai estruturar de modo bastante especulativo, ele era filósofo, né? A noção de inconsciente como tentativa de justificar e explicar o fenômeno mediúnico, né? Tirando o seu caráter sobrenatural, mas também tirando o seu caráter espiritual, metafísico, né? E que vai ser utilizado como referência para psicólogos de monta como, né, Jung, até o Freud também vai beber nessa fonte, mas que vai ser altamente criticado pelo Alexander Aksakov no livro Animismo e Espiritismo, né? Vamos ter o Karl Dupreu, vamos ter, né, o Hyslop, vamos ter o Carl Gustav Caros, que vai fazer essa transição, né, de uma noção do inconsciente puramente filosófica, que vem lá, né, do Kant, do Leibniz, e do Schopenhauer, e que vai, né, alimentar, né, uma noção psicológica desse inconsciente. Então, em 1900 também temos ali a publicação da obra seminal de Freud, né, na psicanálise, que é a interpretação dos sonhos. Temos a formação de Carl Gustav Jung, né, ele estaria adentrando nesse ano no hospital que era referência em saúde mental na época, que era o Burgosli, na Suíça. Então, assim, nós tínhamos a publicação, né, já tinha ali a publicação da obra, Princípios de Psicologia de James. Peraí, viu, gente, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para a gente continuar em seguida e eu fechar a ideia, tá? Eu pensei que eu conseguiria encerrar isso antes, mas acabei não encerrando. Então, vamos esperar aqui porque o vídeo não está me dando a opção, né, de encerrar. Enfim, assim que der a pausa aqui, eu vou salvar o vídeo e aí a gente retoma.